70% de desconto. Então, irmãos, os irmãos que desejarem, cheguem lá, né? Então, por certo, vai ter muita gente por lá, né? Já que está sendo avisado aí em todos os lugares. Deus abençoe Orlando, que aqui vem nesta noite. Cadê o Orlando? Orlando já está lá fora? Glória a Deus. Deus abençoe as nossas congregações, amados irmãos que cooperam conosco aqui nesta noite, né? O Jardim Campos e o Jardim Lourdes. Deus abençoe o pastor Claudecir, pastor Manuel e todos os amados irmãos. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus. Abra a palavra do Senhor comigo. Eu me deparei, irmãos, com um versículo que eu gosto muito, né, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos ler, irmãos, Lucas, capítulo 4. O versículo número 18 é uma referência maravilhosa, né? Os irmãos viram que quando aparece ali Lucas 4,18, ARC, ou ARC, né? É a tradução da Bíblia, né? Almeida Revista e Corrigida, né? Que é um texto que nós comumente usamos, né? Quase que oficial das nossas igrejas, né? Em todo o Brasil. E hoje temos assim tantas versões e traduções, né, da Bíblia, graças a Deus por isso, mas nós continuamos fiéis, né, às expressões da tradução, né, ou da versão Almeida Revista e Corrigida. Então, amados irmãos, eu quero fazer um destaque, por isso que eu estou falando assim, né? Queria pedir para os nossos amados irmãos que estão ali no vídeo, né? Quem é que está ali? O pastor Massachi está lá, como sempre. E ali toda a equipe. Deixe projetado, por favor, um pouco o texto, que eu preciso depois desse destaque, né? Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Pedir para os irmãos deixarem um pouquinho ali. Irmãos, eu vou fazer um destaque aqui neste texto tão rico, né? Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Os irmãos viram que é o último que está ali no 18, né? Enviou-me a curar os quebrantados do coração. E por que é que eu estou fazendo esse destaque, irmãos? Porque algumas Bíblias não têm essa expressão, né? Talvez algumas Bíblias não têm essa expressão, irmãos. Eu vou explicar o porquê, né? Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, eu sempre me deparo com essas bênçãos, né, da palavra de Deus, né, com essas dificuldades, né? Glória a Deus. Às vezes me vem um texto, depois eu vou lembrar e estudar, né, ou reestudar, e lembrar que são, às vezes, os mais difíceis. E dizendo diante do Senhor, irmãos, não foi de propósito que eu escolhi, mas esta palavra me veio ao coração hoje, né? Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Este texto é um dos textos mais ricos de toda a Bíblia Sagrada. Ele é considerado, irmãos, a carta magna do ministério do Senhor Jesus Cristo, o que ele veio realizar. Precisaríamos de muitos dias, né, para falarmos em cada expressão deste texto. Os irmãos se lembram, né, que ele é originário já da profecia do profeta Isaías, né, lá do capítulo 61. Né? Então, irmãos, essa expressão quebrantados do coração
A Bíblia NVI, por exemplo, não tem essa expressão, quebrantados do coração. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. É porque alguns manuscritos, né, eles não trazem essa expressão. Então, os manuscritos mais antigos, feita a consideração dos mais novos, né, então, a Bíblia corrigida, ela traz a expressão dos manuscritos mais antigos, né? Os mais recentes não trazem. E o que são os manuscritos, irmãos? São as cópias, né, fiéis dos escritores da Santa Palavra do Senhor, né, que ficaram aí como testemunho da Santa Palavra de Deus para nós, né? Não existe, irmãos, nenhum original, aquele que foi escrito mesmo pela pena dos escritores, mas existem as cópias, né? As cópias dos chamados escribas, né? Que eram os que copiavam, eles copiavam à mão, irmãos, né? Faziam as cópias dos originais da Santa Palavra de Deus. São esses documentos que nós temos, isso guardados aí, né? Qualquer dia eu vou falar mais especificamente sobre isso aqui, que toma muito tempo para falar disso. Só explicando por que é que não tem em algumas Bíblias, talvez não tenha na sua, essa expressão que eu vou me utilizar dela hoje, né? Mas não se preocupe com isto, tá certo? Mas esta Bíblia aqui, ela conservou a expressão porque ela é baseada nos manuscritos mais antigos, tá certo? Porém, irmãos, lá em Isaías, eu queria pedir que os amados irmãos lá do vídeo troquem e coloquem Isaías 61:1. É este mesmo texto, irmãos, né? Aliás, isso aí é a repetição da profecia de Isaías de 740 anos antes de Cristo. Já estava escrito lá. Olha o que diz, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Vocês viram que tem a mesma expressão ali? Restaurar, né? Os contritos de coração. O texto que nós lemos de Lucas está escrito curar, aí está escrito restaurar, né? Os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então vejamos, aí na NVI também tem essa expressão, né? Quebrantados de coração. Então, nas outras Bíblias, aquelas Bíblias que não tem, irmãos, em Lucas 4:18, tem Isaías 61:1, tá certo? Então, não se preocupe com isso. O manuscrito mais antigo ou o mais novo, não tem problema. Lá em Isaías 61:1, tem todas, tá certo? Então, tem nos manuscritos mais antigos e nos mais novos também. Então, né, a Bíblia corrigida, ela conservou a expressão. Tá? O pastor Casimiro está me abrindo aqui a NVI, né? O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Então está aqui, né? Obrigado, pastor. Glória a Deus. Só para informar a igreja, né, que às vezes algumas Bíblias não tem, mas lá em Isaías 61:1 tem todas, tá certo? É a expressão que nós vamos nos utilizar aqui nesta noite para a santa palavra de Deus, né? Então, irmãos, foi este texto que Jesus, quando chegou, né, quando ele saiu lá da tentação do deserto, Jesus, no capítulo 3, ele está sendo batizado, né, nas águas por João Batista. Lembra disso? Quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo desce, né, em forma de uma pomba sobre ele. O céu se abre, né, o Espírito Santo descendo, Jesus nas águas sendo batizado por João Batista, no Rio Jordão. E a voz do Pai bradando lá no céu, audivelmente para todos ouvirem: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Então, é um destaque da Trindade, né? Grande aí em toda a Bíblia Sagrada. O Pai falando, né, no céu, no ar, né? O Espírito Santo descendo visivelmente como uma pomba nos ares, né, entre o céu e a terra, e Jesus embaixo, né, na água, sendo batizado. Então, o Pai no céu, o Espírito Santo no ar e Jesus na terra, na água,
sendo batizado. A Trindade aí, irmãos, em ação, não é? Para a obra da salvação. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? E Jesus, logo em seguida, irmãos, ele foi levado, né, pelo Espírito Santo para o deserto. E a Bíblia diz, para ser tentado pelo diabo. Olha que coisa, irmãos, né? Para ser tentado pelo diabo. Só que o Espírito Santo, irmãos, que encheu Jesus agora cheio do Espírito Santo. Então Lucas começa dizendo isso. E Jesus cheio do Espírito Santo. Diz aí no versículo 1. Os irmãos já podem apagar lá, irmãos? Obrigado. Tá? Então, no versículo 1, Jesus está cheio do Espírito Santo. Não é? E ele é levado pelo Espírito. Espírito com letra maiúscula aí. Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. No final ele teve fome, dá a impressão que ele não sentiu fome durante os 40 dias, né? Veja, irmãos. Agora ninguém deve tentar jejuar 40 dias, né? Isso aí é só, irmãos, uma graça especial de Deus, né? A pessoa, cientificamente falando, não tem como uma pessoa sobreviver, tá certo? Então ali, irmãos, foi algo especial da parte de Deus sobre Jesus. Não foi só Jesus que jejuou 40 dias. Moisés também, lembra? E Moisés jejuou 2 vezes 40 dias. Né? Então ele jejuou, somando os 2 jejuns, 80 dias. Né? Sem comer e sem beber. Mas dormia. Né? E numa certa ocasião, alguém apareceu no Belém falando que já estava jejuando 40 dias. Né? Aí o pastor ficou entusiasmado e perguntou, mas como é que é o seu jejum, amado irmão? O pastor Zé Werde perguntou, ele falou assim, quando eu entro em jejum de 40 dias, pastor, eu já fiz vários. Olha, sujeito de fé, viu? E aí eu só como bacalhau e batata cozida e tomo suco de fruta. Meu irmão, o pastor olhou para ele assim e falou, esse jejum, o pastor falou para ele, até para engordar. Irmão, bacalhau, batata e suco de fruta. Que jejum! Meu Deus! Mas Jesus não, irmãos. Jesus jejuou, né? Então, parece, pelo que o texto diz, que ele não sentiu fome. Veja que era algo sobrenatural da parte de Deus. Jesus sendo preparado, né, para o ministério terreno dele. Agora, irmãos, o jejum é algo já prescrito na Bíblia, né, que devemos também fazer. Mas ninguém deve fazer jejum, irmãos, assim, sem uma orientação. Né? Tem gente que jejua tanto que fica fraca da cabeça, irmãos. Precisa tomar cuidado, tá certo? Então, jejue comedidamente. É um jejum, irmãos, até meio-dia, né? Dependendo se a pessoa tiver saúde. Quem tem pressão alta, mas não deve fazer jejum, né? Quem tem diabetes não deve fazer jejum, né? A menos que você tenha um controle muito grande dessas enfermidades, né? Quem tem, irmãos, outros problemas cardíacos, tal, né? Isso força muito, né? Jejum de 24 horas, né? Tem gente que faz, né? Se tiver saúde, mas se não tiver saúde, não faça, tá certo? Então, se você deseja jejuar e não tem saúde para isto, né? Então você pode jejuar algumas horas, né? Que Deus aceita também do mesmo jeito. Uma consagração de manhã, qual a diferença de uma consagração de um jejum? Você amanhece em jejum, ora, depois, né? Depois da oração, então você pode tomar o seu café, tal. Isso é uma consagração. Não é assim propriamente um jejum, não é? Tá certo? Então, faça isso, Deus aceita, mas do mesmo jeito, tá certo? Não se pode, quem não tem saúde, ficar muitas horas sem comer, tá certo? Mas Jesus, irmãos, 40 dias e 40 noites, aí no fim, diz que ele teve fome, aí veio o diabo, o bicho é sujo, né? Estava com fome, agora apareceu lá, tal, mas Jesus estava cheio do Espírito Santo e o venceu, né? Glória a Deus. E aí, irmãos, a sequência deste texto é a sequência do jejum. Jesus saiu e foi para a sinagoga de Nazaré, né? Cidade onde ele nasceu, né? E lá, irmãos, foi que ele proferiu isto. Costume da sinagoga, o que era a sinagoga, irmãos? Era como se fosse uma congregação do templo, né, de Jerusalém. Então tinha as sinagogas, né? As congregações, digamos, né? Onde o povo se reunia e tal. E ali, principalmente no dia de sábado, né? E Jesus, era o costume dele, ele foi lá,
né? Ele foi lá, veja, Jesus, ele era obediente a Deus, a palavra do Senhor, né? Foi lá cultuar. Quando ele chegou lá, irmãos, né, foi dado para ele o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías era um rolo, né? Não é igual hoje, né, que a gente tem a Bíblia aí, né? 66 livros, mas tudo bonito, cada livro no seu lugar, né? Capítulos, versículos, tal, é só abrir. Tem umas Bíblias que tem até aquele marcadorzinho, né, com o nome dos livros, você põe lá o dedo, abre e já vai lá em cima do livro, né? Naquele tempo não, era um rolo, irmãos, escrito tudo diretamente, sem capítulo, sem versículo, nada disso, né? E Jesus, irmãos, quando pegou o rolo do profeta Isaías, ele simplesmente desenrolou, ele segura um em cada mão, né, e puxa, né? Ele desenrola. Mas veja, o livro é enorme, né? Aquilo para desenrolar tudo, daí muitos metros, né, de distância. Mas Jesus, quando abriu, saiu bem aonde estava escrito, que é para nós hoje esse texto, né? Isaías 61:1, e começou a ler: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, né? E quando ele acabou de ler, irmãos, né, quem lia, mas é que ficava em pé, né? A sinagoga ficava sentada. Foi aí que o pastor Cícero Canuto de Lima se baseou para pôr o costume na igreja do Belém de ficar sentada enquanto a palavra está sendo lida. Só nós temos esse costume, você sabia? Nenhuma outra Assembleia de Deus no Brasil, irmãos, e até as do interior, nossas mesmo, elas não têm o costume de ficar sentada enquanto a palavra está sendo lida. Só a da capital. Por causa do pastor Cícero dizia que quem tem que ficar em pé é o que vai ler, porque Jesus ficou em pé, a sinagoga ficou sentada, entende? Aí então ele estabeleceu esse costume. Aí o pastor Zé Wellington conservou esse costume, né, no Belém, de quem fica em pé, quem lê, quem ouve, fica sentado, né? Então a sinagoga ficou sentada, Jesus ficou em pé e leu. Quando ele acabou de ler, irmãos, ele tornou a enrolar o livro, né, e entregou para o responsável da direção do culto. Mas ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos olhos. E todos arregalaram os olhos e ficaram olhando para ele, irmãos, porque todos sabiam que esse texto se referia ao Messias, o prometido, né? Messias, irmãos, da língua hebraica, significa ungido, né? E Cristo significa a mesma coisa em grego. Então, no Novo Testamento, Jesus é o Cristo, mas no Antigo Testamento ele é o Messias. Para os gentios, Jesus é o Cristo. Para os judeus, ele é o Messias, não é? Então, ele é o ungido de Deus. Então, todos sabiam que esse texto se referia a Jesus, ao Cristo. Jesus, o nome Jesus significa Salvador, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Cristo, Jesus Cristo, Cristo significa ungido. Ungido de Deus. E Messias é a mesma coisa. E Jesus disse hoje, ele estava dizendo: eu sou o Messias. Aquele que estava predito, irmãos, né, há 4.000 anos pelo menos. Agora ele lê, estava lá na sinagoga em Nazaré e disse: sou eu. Glória a Deus. Tem uma tradição, isso não está na Bíblia que eu vou falar. Tem uma tradição que diz que nas sinagogas, todas as sinagogas tinham uma cadeira vazia, que nunca ninguém sentava nela. Aquela cadeira estava no centro e ela era para o Messias, né? Então diz que aquela cadeira, ela era dupla, como se coubesse duas pessoas. Era uma cadeira maior, né? Mais larga. Então diz que aquela cadeira era assim. Todas as sinagogas têm. Isso é uma tradição, a Bíblia não fala desse pormenor. E diz a tradição que quando Jesus acabou de ler e falou: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos olhos, ele sentou naquela cadeira. Como quem diz: sou eu, o prometido. Glória ao nome do Senhor para sempre, não é? E ele então fala isto, irmãos, né? E eu quero destacar de tudo que ele falou, que são pelo menos 6 expressões de Jesus aí, não é? Mas eu quero ficar com esta expressão, não é? Curar os quebrantados do coração. Glória a Deus. Curar os quebrantados do coração. Não é de coração, é do coração. Essa tradução está muito boa, né? Porque esse texto é específico, irmãos.
Começando pela palavra curar, que Jesus fala aí, né? Curar. Algumas Bíblias, né, trazem aí a palavra restaurar, né? Como está em Isaías. Isaías também está restaurar. Mas algumas Bíblias também mudaram a expressão, não é? Então, irmãos, a palavra, eu quero destacar a palavra curar aí, para nós do Novo Testamento, é Iaomai. Iaomai. Ou Jaomai, né? Não tem a letra J no idioma original aí. Iaomai, né? Essa palavra, irmãos, que é traduzida como restaurar aí, ela significa sarar. E quando fala de sarar, irmãos, Jesus está falando de uma humanidade que foi ferida. Ferida pelo pecado. Uma humanidade, irmãos, né, com uma chaga mortal. Uma ferida de morte. É isso. E Jesus fala que veio para curar. Curar. E a gente, quando lê, tem a impressão que ele vai vir curar a sua gripe. É uma benção curar a gripe da gente, não é? Aliás, eu estou com uma. Precisando de uma cura. Né? Tem a impressão que Jesus fala, vim curar a sua enxaqueca. Oh, que benção ser curado de enxaqueca. Eu já fui curado de enxaqueca. Jesus pode te curar de enxaqueca hoje aqui. Né? Pode curar de gripe? Pode. Pode curar, né, de dor no estômago? Pode. Não é? A Edna já foi curada, por exemplo, irmãos, do estômago, de uma úlcera aberta no estômago. Né? E eu ia sair um dia para a casa do Senhor, era um culto de ensino, né? E ela estava com tanta dor e tão mal, né? Que ela não pôde ir comigo. E ela ficou, e eu disse para ela, eu vou orar por você, né? Mas eu vou para o culto, e Jesus vai te curar. E orei por ela, ungi, e saí para o culto de ensino, né? E aí ela contou que depois que eu saí, ela estava com tanta dor que ela estava orando e chorando na presença do Senhor. E ela chorou tanto que ela se engasgou com a própria saliva do choro. E aquela tosse veio, e com aquilo ela começou a vomitar. Jesus curou ela naquela hora. Na realidade, e aí a úlcera desapareceu. O Senhor cura, irmãos, né? Mas não é só essas curas, né? Aqui está falando, irmãos, de uma cura, não é? De uma chaga mortal feita pelo pecado, não é? Em toda a humanidade. Uma chaga que ninguém poderia jamais se livrar. Mas Jesus disse, eu vim para curar. E o mais, sarar. Glória a Deus. Vim sarar. E ele veio sarar, irmãos, não somente por fora, mas veio sarar por dentro também. Essa palavra significa também corrigir os ossos quebrados. Então veja que a cura aí vai um pouco mais longe, né? Uma pessoa fraturada, mas não é simplesmente aquele que está com a perna quebrada ou com o braço quebrado. Veio, irmãos, curar, não é? O osso quebrado, né? do ser humano, né? De toda a humanidade fraturada, como se tivesse caído, e caiu mesmo, né? A queda pelo pecado foi fatal, né? Caiu mesmo e se fraturou. A humanidade está fraturada. Mas Jesus veio para curar, por isso que fala restaurar, não é? Restaurar, glória a Deus, corrigir, curar, sarar os ossos que foram quebrados. E restaurar, irmãos, nesse caso eu já expliquei essa palavra aqui para os irmãos. Restaurar significa instaurar de novo. Né? E o que é instaurar, irmãos? Instaurar é trazer a existência, uma coisa que não tinha. Então fazer existir ali, é implantar, é construir, como se estivesse construindo uma casa, por exemplo. Não tinha casa, mas constrói e passa a ter. Isso é instaurar, é edificar. E restaurar, irmãos, é pegar aquilo que foi destruído, que foi derrubado, que foi quebrado e renovar. Refazer. Então Jesus está dizendo, eu vim para
Cristo. Eu vim para reedificar a casa que caiu. Eu vim para levantar a humanidade que foi derrubada pelo pecado, pelo inimigo das nossas almas. Foi Ele que fez isto. Mas agora Jesus disse: eu vim. Eu cheguei. Eu era o esperado. Estou aqui. Aí os olhos ficaram todos arregalados olhando para Ele. Glória a Deus. Sinta a presença do Senhor Jesus aqui. Em cada reunião Ele se faz presente, irmãos. Assim como Ele se fez presente naquele lugar, não é? Glória a Deus. Eu estive, irmãos, na sinagoga onde Jesus, Ele proferiu estas palavras. Lá em Israel. Tem só ruínas, né, naquele lugar. Não é? Tive também numa outra sinagoga onde Ele proferiu o grande sermão do pão da vida. Quando Ele fala: eu sou o pão da vida. A gente chega naqueles lugares, mas a gente se arrepia todo. Não é? Saber Jesus esteve aqui neste lugar. Mas não precisa Israel para saber que Jesus esteve no lugar. Porque em cada reunião, Ele mesmo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá estou eu no meio deles. Jesus está aqui. E a grande e maravilhosa promessa dele, né? Eu estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Então Jesus está aqui, mas do mesmo jeito. Glória a Deus. Do mesmo jeito que Ele esteve lá, Ele está aqui conosco. Glória a Deus. Nos sarando. Por fora e por dentro. Osso, irmãos, fala de estrutura, né, do corpo, do próprio ser humano, né, para aguentar a carga, para aguentar o peso. Né. Quando a gente fala de osso, a gente até se lembra, né, de certas doenças. O sangue da gente é fabricado pelos ossos, pela medula que está lá dentro do osso. Né. Então, quanta doença no sangue, quantos ossos, quantas medulas, né, que já não fabricam mais o sangue, não é? Mas o Senhor veio para restaurar isto também. Aí ele diz que a palavra de Deus lá em Hebreus, né, 4:12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante ou cortante, né, do que espada alguma de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Veja que coisa, mas que palavra, que espada que entra dentro do ser humano e vai lá na alma, vai lá na divisão da alma e do espírito. Você já viu? Não dá nem para ver a alma e muito menos o espírito, mas Deus diz que tem uma divisão entre os dois. E a palavra do Senhor entra lá e divide as duas, na divisão da alma e do espírito, das juntas. Entra lá dentro. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela está falando de uma cura, de uma restauração, não é? Muito maior. Então, irmãos, Jesus veio, Ele restaura o corpo. Amém? Glória a Deus. O corpo da gente. E como a gente precisa disso, irmãos, não é? E Ele veio e fez o nosso corpo, né, ser o templo do Espírito Santo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Um corpo que às vezes alguém até julga imprestável hoje, né? Mas o nosso corpo, irmãos, é verdade que o nosso corpo ainda não passou pela redenção, você sabia? Por isso o nosso corpo ainda é sujeito, irmãos, né, ao desgaste das intempéries, né? Não simplesmente da natureza, né? Mas até como consequência da queda do próprio ser humano. Mas a nossa alma e o nosso espírito, que constituem, irmãos, né, a parte chamada imaterial, esses sim, já estão redimidos. E Jesus falou isso, Ele disse assim: a carne é fraca. Ele está falando da carne no sentido de corpo. O corpo é frágil, mas o espírito está pronto, preparado. Então lá por dentro, irmãos, o nosso espírito é chamado de um novo homem, um novo ser humano, né, lá dentro. Mas por fora, irmãos, só a graça, né?
A gente ainda sofre as tribulações, sofre as tentações, mas o corpo um dia ainda vai passar pela redenção. Não é? A palavra de Deus ensina que no dia do arrebatamento da igreja haverá a primeira ressurreição. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. E o corpo não será mais um corpo assim, irmãos, frágil, sujeito. Será um corpo glorioso. Um corpo glorioso, corpo espiritual. A Bíblia diz que o Senhor virá e transformará o nosso corpo abatido para ser o corpo conforme o dele mesmo. Corpo glorioso, corpo espiritual. Não mais sujeito, irmãos, ao envelhecimento, ao sofrimento, às doenças. Vai ser com este corpo que nós vamos entrar no céu. Os que estivermos vivos, Paulo disse isso, né? Naquela época ele dizia, nós, os que ficarmos vivos. Paulo esperava o arrebatamento para aqueles dias, ele esperava não morrer, irmãos, né? Mas ser transformado, e nós seremos transformados. E nós, irmãos, que estamos aqui, estamos aí, não é? Numa grande possibilidade da gente não provar a morte física. Nós sabemos que Jesus está perto de arrebatar a igreja. Pelos acontecimentos, pelos sinais. Vemos então que será um privilégio para nós vivermos nesta época. E passarmos simplesmente pela transformação do corpo. Não é? Não vamos provar a morte física. Alguém pode glorificar a Deus? Esse corpo, irmãos, que hoje está bastante, não é, assim, debilitado, não é? Não tem ninguém com um corpo perfeito, irmãos. Você já viu que não tem ninguém satisfeito com o seu corpo? Principalmente as irmãs, eu estou para ver, viu? Ninguém está satisfeito com o corpo, mas tem cada homem também vaidoso que só, né? O sujeito fica olhando no espelho, às vezes eu fico assim, irmãos, olhando, né? As mulheres, elas passam assim na calçada, aí tem um carro, o vidro está lá, bate, ela passa assim, dá uma olhadinha assim no vidro. Para ver como é que vaidade, irmãos. Homem não, né? Mas a gente chega nos banheiros masculinos, está cheio de homem lá, irmão, um espelhão lá, penteando o cabelo. Ninguém está satisfeito com o corpo, irmãos. Né? Porque o corpo passou também por uma degeneração, uma deformação. Hoje nós temos gente de todo jeito, você já viu? Né? Tem gente obesa, né? Tem gente magra demais. Tem ou não? Tem gente baixa demais. Né? Tem outros que são um poste, né? Grandes, altos demais, não é? Tem gente de todo jeito, irmãos. Ninguém está satisfeito. Mas no dia que passarmos pela redenção do nosso corpo, o nosso corpo será perfeito. Não será mais assim. Glória ao nome do Senhor. E Jesus veio e está falando isto. Eu vim, cheguei para restaurar. E aí ele fala, irmãos, a segunda palavra, né? Restaurar, né? Os quebrantados do coração. Ou curar, não é? Curar os quebrantados do coração. Glória a Deus. Aí eu fui estudar, irmãos, a palavra, né? Que está aí para quebrantado, irmãos. É uma palavra terrível. Glória a Deus. E eu fui tirar ela lá de Isaías, do capítulo 61, e o verso 1, não é? Uma palavrinha feia, inclusive, né? A outra é Yaomai. Essa é traio. Cadê o pastor Silvio? O pastor Silvio gosta dessas coisas, né? É a palavra grega, irmãos, que significa, olha o que significa, irmãos, cada coisa, né? Significa corrigir, significa fazer voltar ao que era, significa estabelecer de novo, regenerar, refazer o que foi destruído, levantar as ruínas, fazer voltar das cinzas,
Por isso, irmãos, Jesus, em todo lugar que ele chegava, ele não deixava ninguém enfermo, não é? Todos, ele curava todos. Os que eram endemoniados, ele libertava. E a Bíblia diz, e curou a todos. Não existe essa expressão em outro lugar, irmão, só no ministério do Senhor Jesus. Imagina, chegar numa multidão de 10, 20 mil pessoas ou até mais. Quantos enfermos, irmãos? Quase todo mundo é enfermo. Não é? Quem não tem uma enfermidade de um jeito, tem de outro. Quase toda a humanidade é enferma, não é? Eu ouvi um pastor pregando uma vez no Belém dizendo que o planeta está enfermo. Olha, o planeta está enfermo, não é? Mas Jesus, irmãos, ele passava e curava a todos. Libertava a todos. Jesus não foi simplesmente em nenhum enterro sem ressuscitar o morto. Não é verdade? Jesus foi na casa de Jairo, né? A filha dele de 12 anos estava morta. O que ele fez, irmãos? Ressuscitou e entregou para os pais. E ainda falou, dê comida para ela. Glória a Deus. Aleluia. Ele encontrou uma certa ocasião um enterro. Quantos enterros a gente encontra? Mas a gente vai passando, vai seguindo o enterro. E eu me lembro do Senhor Jesus. Ah, se tu estivesses aqui, Senhor. Encontrou, não é? A viúva de Naim, não é? Saindo para levar o filho para o sepultamento. O seu único filho que tinha morrido. Jesus parou, irmãos, e perguntou para a mulher, por que choras? Ou não chores. Né? Quem pode falar um negócio desses? Mas ele pode, glória a Deus. Não chore, eu estou aqui. Né? E tocou o esquife, irmãos. O esquife é o caixão. Não é? Tocou no caixão, né? E foi logo falando, jovem, eu te digo, levanta-te. Olha que autoridade, irmãos. E o moço levantou. Glória ao nome do Senhor. Imagina a alegria, né? A diferença agora daquela multidão, né, que chorava. Todos agora glorificavam, exaltavam o nome santo do Senhor. Tem mais alguém que Jesus ressuscitou? Você se lembra ou não? Glória a Deus. O Lázaro, né? 4 dias. Nunca se ouviu falarmos de uma pessoa depois de 4 dias sepultada já. Imagina, né? Jesus foi lá, mandou abrir a sepultura. Abra aí esse negócio aí. Ah, Senhor, mas já está cheirando mal. Mas o Senhor tem poder, amados irmãos. Tirem a pedra aí. E quando tiraram, né, aí era a vez de Jesus. Alguém podia tirar a pedra. Agora falar para o Lázaro sair lá de dentro, não, só ele. Aí ele foi logo dizendo, Lázaro, vem para fora. Vem aqui, Lázaro. E o Lázaro escutou a voz do Senhor. Parece, irmãos, que foi fácil, né? Mas tinha muita coisa para ser considerada ali, não é verdade? E Lázaro, vem para fora. Olha, irmãos. Aquela parte imaterial que eu acabei de falar, já estava lá no seio de Abraão. De onde ninguém sai, irmãos. Ninguém sai de lá. Mas Jesus tem o controle de lá. A voz de Jesus entrou lá no seio de Abraão. Que era no Hades, era lá para baixo, né? Um lugar, né, que os mortos iam para lá. Tinha 3 compartimentos, lembra? Um lugar de tormento, que estava cheio, irmãos. E continua cada vez mais cheio, está lá ainda. Pôs um abismo no meio, não é? E depois do outro lado, o seio de Abraão, não é? Onde estavam somente os que morriam no Senhor. No Antigo Testamento, Lázaro tinha ido para lá. A Bíblia diz que esse lugar foi levado, irmãos. Jesus, depois que morreu, desceu. Pegou este lugar e transferiu para as regiões celestiais. Isso era embaixo, não é? Para baixo, a Bíblia diz. Mas agora ele está em cima. Jesus levou lá para cima, perto dele. Lugar chamado paraíso. Este lugar não existe mais. Está lá no céu, glória a Deus. Mas naquele dia ainda estava lá. A voz de Jesus entrou lá dentro. E o Lázaro escutou. Que negócio é esse? Ele está mandando. Eu tenho que ir. A alma e o espírito vieram entrar no corpo. Mas o corpo agora já estava restaurado. A voz do Senhor, irmãos, entrou no corpo. O coração tinha parado. O sangue estava agora putrefato. O que mais deteriora mais rápido é o sangue, irmãos. Não é?
Um dia já começa a deteriorar o sangue. 4 dias já cheirava mal. O sangue já não era mais sangue. Mas a voz do Senhor refez o sangue. O coração foi refeito, irmãos. Começou a bater de novo. Glória a Deus. Os órgãos vitais foram refeitos. A palavra de Deus está entrando em você. E se você começar a sentir esquentando, é Ele. Ele cura do fígado, Ele cura dos rins, Ele cura do estômago, Ele cura do coração, Ele cura da coluna. A voz do Senhor penetrou lá dentro daquela sepultura. E agora o espírito e a alma estavam lá. Coração batendo, sangue circulando outra vez. A pressão arterial. Tem alguém que trabalha na área da saúde aqui? Se pusesse o estetoscópio e me disse, não tenho dúvida, 12/8. Pressão de jovem, pressão boa, pressão perfeita. Não precisa mais tomar nenhum remédio para a regulagem da pressão arterial, viu? Vem para fora, e lá vem o Lázaro. Glória a Deus, aleluia. Jesus veio para restaurar os quebrantados de coração. Amados irmãos, eu preciso terminar esta palavra. Glória ao nome do Senhor, mas ela é bastante comprida. Eu quero combinar uma coisa com os irmãos. Vou terminar no domingo, pode ser, irmãos? Domingo nós convidamos gente aqui, lembra? Eu contei 70 e poucas mãos levantadas dizendo que vão trazer pessoas aqui. Eu terminarei esta palavra aqui no domingo, se Deus quiser. Fiquemos em pé, amados irmãos. As horas correram, mas sinta a presença do Senhor e a voz dele entrando aí. Glória a Deus, a restaurar os quebrantados do coração. Eu quero falar, irmãos, o que significa quebrantados do coração. Só adiantando para os irmãos, significa destruídos. Destruídos. Mas não é simplesmente, irmãos, o coração, o órgão físico. É também, não é? Mas é o sentimento. Coração na Bíblia, irmãos, tem sinônimo de ser. O ser da pessoa. Uma vida destruída. Uma vida sem esperança. Eu vim para arrumar. Eu vim para te restabelecer. Eu vim para te renovar. Eu vim para levantar a tua casa que caiu. Vou te reedificar. Vou te reconstruir. Vou te refazer. Vou te suprir. Vou te dar a vitória. Receba isto em nome do Senhor Jesus. Domingo eu continuarei com esta palavra, se o Senhor assim me permitir. Mas sinta a voz do Senhor entrando em você. Ele com o livro na mão. Glória a Deus. E a unção dele entrando nas vidas, refazendo. Sinta que ele mexe em você. Ele mexe no teu corpo, ele mexe na tua alma, ele mexe no teu espírito. Ele refaz o teu ser, ele refaz o teu coração. Glória a Deus. Vamos orar.